Vamos começar a nona aula, ok? E só para lembrar da aula passada, o que a gente teve, o último fato foi que se temos uma função dada por uma série de potências dentro do seu raio de convergência, então a derivada dela vai ser dessa forma que temos aqui, a derivada de cada termo da série, não? Portanto, uma série de potências vai ser derivável, ou seja, holomorfa dentro do seu disco de convergência e, em particular, vai ser quê? Vai ser contínuo, ok? E, em particular, a gente viu que se temos alfa n's aqui, na série de potência, a sequência alfa n's não são nada mais que enésima derivada em pontos e zero, ou seja, no centro do disco, sobre n fatorial. Agora, usando esse fato, essa apresentação que aqui temos para f dizer dessa forma se chama série de Taylor. Então, usando isso, vamos dar uma nova definição. Então, a definição vai ser que se temos uma função f, ok? Temos a função f dada dessa forma. Dizemos que esse f num ponto z0, esse f aqui, num ponto z0, é uma função analítica se a gente consegue escrever f da forma de uma série de potências para um raio em torno do ponto z0, ok? Ou seja, nós temos o ponto z0, não? Então dizemos que a função é analítica nesse ponto se existe um número r tal que para um disco em torno desse ponto a gente consegue escrever essa função como uma série de potências nesse disco, que seja absolutamente convergente nesse disco aqui. E pelo resultados que a gente viu lá em cima, então, se a gente consegue escrever uma função da forma de série de potências, esses alfa n's não são nada mais que a enésima derivada da função no centro, que nesse caso seria z0 sobre n fatorial. Ok? Ou seja, a nossa função é analítica se tem uma apresentação dessa forma. Preste atenção, a nossa função é uma função complexa, não? Tem um subconjunto de C para C, uma função complexa. Então, a gente diz que a função é analítica se ela pode ser escrita da forma da série de Taylor, dada aqui. Ok? Então, essa é a definição. Nós até agora o que vimos? Nós vimos que qualquer série de potência dentro do seu raio de convergência pode ser escrita dessa forma. Ou seja, cada série de potências dentro do seu raio de convergência é uma função analítica. Nosso objetivo será mostrar isso no próximo capítulo, mostrar isso para qualquer função holomorfa. Então, temos que esperar o próximo capítulo. Mas antes disso, a gente vai ver algumas funções que a gente pode, usando as ferramentas que temos até agora, conseguir escrever essas funções como série de potências, ou seja, como série de Taylor. Então, vou dar um exemplo aqui, e vocês vão ser, na lista do exercício, vão ser uma questão parecida, então vocês têm que resolver de uma forma similar a esse exemplo que eu vou resolver aqui. Então, nesse exemplo, eu quero mostrar que a função 1 sobre z é uma função analítica em C asterisco. Se vocês lembram, C asterisco era C menos a origem, não? Ou seja, C menos um ponto. A gente tira
ou zero. Então, para mostrar que essa função é analítica, o que temos que fazer? Temos que conseguir, em qualquer ponto z0, conseguir escrever a função 1 sobre z, essa função é aqui, escrever ela como uma série de potências. Mas como podemos fazer isso? Então, primeiro lembrem dos fatos que acabamos de ver. Se temos a função 1 sobre 1 menos z, quando o módulo de z é menor que 1, tem essa série de potências, centrada na origem, não? Ou seja, 1 sobre 1 menos z vai ser igual a z somatória de z elevado a n, n de 0 até infinito. Quando o módulo de z é menor que 1, dentro do disco unitário. Então, vamos usar esse fato. Agora, vamos fixar um ponto z0 em C asterisco, um ponto arbitrário, e vamos mostrar que a função 1 sobre z pode ser escrita de uma forma de uma série de potências. Pessoal, geralmente a gente, para certas funções que queremos mostrar analítica ou tem série de potências, geralmente a gente tenta usar essa série geométrica, não? Então, temos que construir passo a passo uma função da forma 1 sobre 1 menos alguma coisa, ok? Então, isso que a gente vai fazer. Só que preste atenção, nós queremos escrever em torno de z menos z0. Então, se queremos escrever em torno de z menos z0, nós precisamos de quê? Que nossa função seja alfa n z menos z0 elevado a n, ok? Então, precisamos que nossa função seja escrita dessa forma de série de potência. Então, precisamos gerar z menos z0. Então, para isso, vamos fazer passo a passo, ok? O que é 1 sobre z? Vamos escrever 1 sobre z mais z0 menos z0. Então, aqui vamos ter um zero, não mudamos nada. Isso vai ser 1 sobre z0 mais, vou juntar z com menos z0. Então, z0 mais z menos z0, ok? Então, já consegui chegar aqui. Só que eu quero ter uma coisa parecida a isso, 1 menos z, 1 menos alguma coisa. Então, se eu fatorizo esse z0 aqui, o que eu vou ter? Se fatorizo z0, vou ter 1 mais z menos z0 sobre z0. E em numerador tenho 1. Então, isso aqui vai ser meu novo z. Só que ainda aqui tem o mais. Eu preciso ter menos. Então, para gerar isso, eu vou fazer o quê? Multiplicar e 2 vezes menos. Não? Então, seria mais. Então, agora tem o quê? 1 menos alguma coisa. Só que não esquecem esse 1 sobre z0. Portanto, isso seria o quê? Usando esse fato que vimos aqui, isso seria somatória dessa coisa elevada a n, ó. Ou seja, seria 1 sobre z0 somatória de menos z menos z0 sobre z0 elevado a n. Só que isso acontece, a gente precisa de uma condição. Aqui a condição era módulo de z seja menor que 1. Portanto, fazendo a mesma condição, módulo de z menos z0 sobre z0 tem que ser menor que 1 para a gente conseguir escrever isso dessa forma. E isso acontece se somente se que módulo de z menos z0 é menor que módulo de z0. Então, se temos dessa forma, essa condição, a gente pode escrever 1 sobre z0 vezes essa série. Mas, abrindo essa série melhor, seria menos 1 elevado a n, certo? z0 elevado a n, vezes z menos z0 elevado a n, ok? Agora, essa é uma constante. Posso multiplicar essa constante também, a série pela essa constante, levar isso dentro. Então, não vai mudar nada. Portanto, pelas condições que a gente teve, se temos uma série convergente, então, constante pode entrar ou sair. Então, isso seria menos 1 elevado
n sobre z0 elevado a n mais 1, vezes z menos z0 elevado a n. Ou seja, a gente conseguiu fazer o quê? Isso aqui seria o quê? O nosso alfa n que estamos falando lá em cima. Isso seria o quê? Z menos z0 n. E se vocês façam, como deixo o exercício para vocês, isso vai ser nada mais que enésima derivada de z no ponto z0 sobre n fatorial. Se vocês calculam isso, vocês vão ver, vai dar exatamente isso aqui. Ok? Só que podemos escrever dessa forma, se o que acontece, pelo que vimos aqui, desde que módulo de z menos z0 seja menor que módulo de z0. Ok? O que significa essa condição? Vamos olhar melhor, não? Se temos z0 aqui, módulo de z0 seria isso. Então, eu quero que os pontos z sejam todos dentro desse disco. Ou seja, o z tem que estar aqui. Não pode sair dentro do disco que dá distância do ponto até a origem, até o ponto zero. Isso é lógico, não? A nossa função original é que é 1 sobre z. A função não está definida em z igual a zero. Então, o nosso disco de convergência não pode incluir a origem, o ponto z0. Então, olhando bem, a gente vê que isso é lógico. Então, por essa razão que o módulo de distância do z até z0, o módulo de z menos z0, não é nada mais que distância. Tem que ser menor que a distância do z0 até a origem. Ou seja, o disco não pode incluir o ponto zero, ou seja, a origem. Então, dessa forma, nós conseguimos escrever a função 1 sobre z, ou seja, isso é 1 sobre z, certo? 1 sobre z é essa função. Então, conseguimos escrever 1 sobre z como uma série de potência em torno de qualquer ponto diferente que zero. Se o ponto fosse zero, o que acontecia? A gente nem conseguia daqui ir para frente, não dava para dividir por z0. A gente teve problema. Em z0 nem está definida a função, então a gente não poderia ir para diante. Portanto, conseguimos demonstrar que a função tem série de potência em torno de qualquer ponto não zero, portanto, a função é uma função analítica pela definição, em C asterisco. Ok? Agora, já conhecemos a definição de analítica e vamos usar isso mais no próximo capítulo. Agora vamos ver outro fato bem importante sobre as séries de potências, que é conhecido como princípio da identidade também. Então, antes de provar esse princípio, vamos ver uma proposição. Nessa proposição, vamos ver que se centro é uma raiz uma série de potência, então tem que ser uma raiz isolada. Ou seja, isolada quer dizer que se f de z0 é zero, então tem que existir um raio de convergência R em torno de z0, não? Isso aqui. Então, que a nossa função não pode ser zero nesse disco, a menos no centro, que a gente está supondo que é zero. Mas para qualquer outro ponto, não pode ser zero. Ou seja, esse z0 é uma raiz isolada da f de z. No próximo capítulo, a gente vai ver que isso acontece para qualquer ponto de seu disco de convergência, não só no centro. Mas, por enquanto, a gente vai provar isso no centro e depois vamos provar no próximo capítulo isso para qualquer ponto. Então, para conseguir provar isso, vamos ver um fato bem conhecido. Até a gente teve, vocês já viram provavelmente em análise e outras matérias. Esse fato diz o seguinte: se temos uma função f, que é definida num subconjunto de números complexos, não? É uma função complexa, e se f é contínua no ponto z0, e em z0 é diferente que zero,
Então, sempre tem que existir um disco em torno do ponto Z0, onde f é diferente que zero em todo esse disco aberto. Ou seja, f de z é diferente que zero em todo z nesse disco, ok? Então, se é diferente que zero em um ponto e é contínuo nesse ponto, então no disco em torno desse ponto tem que ser diferente que zero. Então, como podemos provar isso? A demonstração é bem simples. F é contínua em Z0. Isso quer dizer que, se F é contínua, para qualquer y positivo, existe um delta positivo, tal que se módulo de z menos z0 é menor que delta, ou seja, a distância do z menos z0 é menor que delta, então f de z menos f, distância entre f de z e f de z0 seria menor que isso, ok? Então já sabemos desse fato. Ou seja, se os pontos z estão dentro de um disco de raio delta, então os pontos f de z vão estar dentro de um disco de raio y, ok? Então, se isso vale para qualquer y, em particular, eu vou considerar y igual ao módulo de f de z0 sobre 2, ok? E esse é diferente que zero, porque eu, pela hipótese, eu estou supondo f de z0 é diferente que zero. Portanto, isso é maior que zero, porque estou considerando um outro. Então, não vai ser zero, é maior que zero. Portanto, para esse y dessa forma, tem que existir um r tal que, se módulo de z menos z0 é menor que r, estou aplicando essa definição aqui. Então, módulo de f de z menos f de z0 tem que ser menor que módulo, isso é meu y, né? Módulo de f de z0 sobre 2, certo? Agora vamos desabrir melhor. Lembrem que lembrem desse fato, que módulo de A menos módulo de B é menor ou igual que o módulo de A menos B. Então, usamos esse fato aqui. Então, módulo de f de z menos módulo de f de z0 é menor que módulo f de z menos f de z0. E isso vai ser menor que pelo que a gente viu aqui, módulo de f de z0 sobre 2. E lembrem também de outro fato. Se módulo de A, ou módulo de x, ou módulo de z, ou que seja, módulo de x é menor que A, isso quer dizer que x está entre menos A e A, certo? Então, módulo f de z menos módulo de f de z0 é menor que isso aqui. Menor que isso aqui. Portanto, isso vai ser entre menos módulo de f de z0 sobre 2, menor que f de z0 sobre 2, ok? Agora, levar esse menos f de z0 aos dois lados, adicionar isso aos dois lados da desigualdade. O que importa é o lado esquerdo. Módulo de f de z vai ser, isso vai ao outro lado dar mais. Mais módulo de f de z0 menos módulo de f de z0 sobre 2 seria menor que módulo de f de z. Ou seja, módulo de f de z estaria entre módulo de f de z0 sobre 2 e 3 módulos de f de z0 sobre 2. Ou seja, a parte importante é isso aqui. Essa parte aqui. Ou seja, módulo de f de z. Isso já sabemos que é maior que zero. Seria aqui. Isso implica que módulo de f de z0 seria diferente que... f de z seria diferente que zero, desde que z menos z0 está menor que r. Essa condição veio da definição de continuidade aqui, ó. Essa definição que a gente depois encontrou esse R aqui. Então, já demonstramos, encontramos o raio, esse disco em torno de Z0, então que f de z é diferente, ok? Então, vamos usar esse fato para demonstrar a proposição. A proposição, o que como vamos a gente demonstrar agora a proposição? Vamos lembrar outra vez o que diz? A proposição diz, se F é uma série de potências de raio de convergência R, que não é identicamente nula,
Estamos supondo que não é identicamente nulo. Se f é zero na origem, no centro do seu disco de convergência, então existe um raio em torno desse ponto, um raio Rzinho, menor que R, então que f seja diferente que zero para qualquer ponto nesse disco, a menos no centro. Okay? Então, queremos demonstrar que f é diferente que zero dentro de todo esse disco, a menos no centro. Então, desde que f de z0 é zero, e a função não é identicamente zero, olha, pessoal, nosso f de z0, f de z, deixa eu ver como escrever. Usei alfa n, então, f de z igual a quê? Somatória alfa n, z menos z0 elevado a n. Então, f de z0 seria quê? Alfa zero, e sabemos isso é zero. Então, existem certos alfas, tal que podem ser zero, mas não todos. A nossa função já sabemos que não é identicamente zero. Desde que não é identicamente zero, então tem que existir pelo menos um desses alfas, alfa j, que não seja zero. Então vamos supor esse k é o primeiro, ou seja, AK, k é o número, alfa k é diferente que zero, mas é zero para todos os anteriores. Ok? Então, o que acontece? Vamos escrever outra vez a função. Seja z dentro do seu disco de convergência. Não? Então, f de z é que é alfa n, z menos z0 elevado a n. Só que esses alfa n's até k menos 1 são o quê? São zero. Até k menos 1 são zero. Então, nosso índice, de fato, começa de k. Então, seria aqui alfa n, z menos z0 elevado a n, n começa de k até infinito. Então, em vez disso, a gente pode escrever dessa forma. Seria somatória de alfa m mais k, z menos z0 elevado a m mais k. Só que agora m começa de zero. Olha, z menos z0 elevado a m mais k é de fato o quê? Z menos z0 elevado a k vezes z menos z0 elevado a... Ok? Então, aparece aqui. Isso aparece aqui, portanto, e isso aqui, se a gente fixou o z, o ponto z, isso é como uma constante. Isso pode sair da série, desde que a série seja convergente. Só que ainda não sabemos essa série, porque se eu tiro isso fora, ainda não sabemos essa série G, que eu estou chamando G de Z, é convergente ou não. Então, se fosse convergente, isso poderia ser. Mas vamos ver que isso é, de fato, convergente. E o raio de convergência dela não é nada mais que esse Rzão, que é raio de convergência da F. Não? Como vamos fazer isso? Vamos supor que esse zão N é a sequência das somas parciais da Fzinho de Z, e esse zinho N de Z é a sequência das somas parciais do G. Não? Então, nós temos F, que é isso aqui, F é isso aqui, ok? Só que agora Z, pessoal, aqui a gente não tem nada de A, toda é alfa, não sei porque eu escrevi toda A aqui. Vai ser porque o livro está usando A. Então, é alfa. Portanto, deixa eu corrigir de uma vez toda esse alfa. Puxa. Esse é alfa. Esse é alfa. Aqui. Bom, então vamos demonstrar isso aqui. Porque a função g
de Z é convergente. A função excisão de N, excisão de N é de fato o quê? Deixa eu vou escrever aqui. Excisão de N é somatória de A, N, alfa N, Z menos Z0 elevado, vou escrever J, elevado a J, J de 0 até N, ok? É soma parcial. Vamos supor que N é maior que K, não? Então, até K menos 1, todos são zero. Então, isso seria o quê? Da mesma forma que a gente tinha escrito, seria J de K menos J de K, alfa J, Z menos Z0 elevada, até Z menos Z0 elevada. Só que aqui eu vou escrever da forma K mais J. Desculpa, isso é K mais, porque estou escrevendo J de K. Então, isso seria K mais J menos, melhor assim, que a gente toma isso M, ó. Ou seja, agora, isso é um polinômio, ó, vai até N. Então, aqui, esse Z menos Z0 elevado a K, aqui pode sair, porque isso vai, é um polinômio. Então, isso seria contrário ao caso do série, que era infinito, e a gente teve problema de convergência. Só que agora é um polinômio, então isso pode sair. J de K até N, alfa J, Z menos Z0 elevado a J menos K. Só que isso é o que a gente chama M, ó. Começa M de 0, então isso seria M, ó. E isso seria M mais K, certo? Então, aqui agora isso pode sair. A mesma coisa, então, vamos ver. Então, temos aqui f de z, que é a série, vai ser o quê? Limite de somas parciais, ou seja, isso vai ser limite da excisão de n, certo? Só que isso vai ser igual a quê? Excisão de n, como eu disse, vai ser z menos z0, alfa j mais k, z menos z0 elevado a j, só que esse k com esse j daria j mais k, não? Portanto, isso seria que z menos z0 pode sair. É uma constante. Sai dessa soma, também sai do limite. O limite não tem nada a ver com z menos z0 elevado a k. Então, sai. Então, seria alfa j mais k, z menos z0 elevado a j. Agora, esse aqui não é nada mais que a soma parcial da função g de z, porque isso era da forma alfa m mais k, z menos z0 elevado a m. Então, isso é essezinho n de z. Então, isso seria que z menos z0 elevado a k, limite do n de z. E esse limite, se fosse convergente, não é nada mais que g de z. Então, f de z é z menos z0 elevado a k, g de z. Então, f é convergente se e somente se g é convergente. Ok? F é convergente se e somente se g é convergente. Em particular, já sabemos que f é convergente dentro desse disco Z0 e E. Então, G vai ser também absolutamente convergente nesse disco de convergência, ok? Portanto, esse que a gente escreveu aqui, vale, a gente poderia escrever. Então, agora, G de Z0 seria o quê? Lembra? G de Z0 G de Z era aqui. Somatória alfa N mais K, bom, M mais K, Z menos Z0 elevado a K, K de 0 até infinito. Então, essa série, desculpa, M de 0 até infinito. Essa série é convergente absolutamente
dentro desse raio, desse disco de convergência. Se é absolutamente convergente, então, pelos teoremas que a gente viu, vai ser quê? Derivável, em particular, vai ser contínuo, certo? É contínuo. E G de Z0 seria o quê? Seria exatamente alfa K. Mas a gente suponhou, pela escolha que a gente fez, alfa K é diferente que zero. Então, G é contínuo em Z0. É diferente que zero, pelo lema que a gente acaba de ver, G de Z tem que ser diferente que zero para qualquer Z num disco de raio Rzinho. A gente tem, então, um Rzinho, a gente pode escolher um Rzinho menor que Rzão, não? Que G seja diferente que zero nesse disco, ok? Agora, se G é diferente que zero, o que temos? Nós sabemos que Z menos Z0 também é diferente que zero para qualquer Z em disco furado de centro Z0 e raio Rzinho. Só é zero, Z menos Z0 só é zero em zero, Z0. Não é zero em outros pontos. Portanto, f de Z seria Z menos Z0 elevado a K. Isso é diferente que zero, isso é diferente que zero, portanto, f de Z seria diferente que zero para qualquer Z nesse disco furado. Portanto, a gente demonstrou que a nossa função f, ou seja, a série de potências, se é zero no seu centro, esse zero vai ser um zero isolado, ok? Agora vamos usar esse fato e provar o teorema que eu prometi, princípio da identidade. O que diz esse princípio? Esse princípio é bem simples. Não? Diz, se temos vou desenhar. Vou desenhar. Então, vamos supor que temos Z0 aqui e temos o seu raio de convergência, ok? Isso aqui é Rzão. Então, se a gente tem uma sequência, que essa sequência converge para centro da nossa série. Então, temos uma sequência alfa n, e a nossa função, ou seja, a série é zero em alfa n. Se essa sequência alfa n converge, wn, desculpa, eu estou mostrando com w. Essa sequência wn converge para centro. E f de cada wn é zero, ou poderia ser zero de um lado para frente. Né? É zero, então f de z0, desculpa, a nossa função f de z tem que ser identicamente igual a zero. Ok? Então, isso é o que vamos demonstrar. Ou seja, f de z, essa série de potências, uma série de raio convergência E maior que zero, e para essa sequência, f de wn é zero. E wn converge para z0. Então, f tem que ser identicamente nulo. Ou seja, todos esses alfa n's têm que ser zero. A demonstração é bem simples, usando a proposição. Vamos supor, por absurdo, que f não é identicamente nulo. Se não é identicamente nulo, pelo teorema, pela proposição anterior, o centro não pode ser um zero. O centro, se foi um zero da f, tem que ser um zero isolado. Então, vamos chegar a uma contradição com isso. Então, pela hipótese, já sabemos que temos f de z é isso para qualquer z. Então, é uma série de potência dentro do seu disco de convergência, vai ser derivável e, consequentemente, vai ser contínua no seu disco de convergência. Portanto, nós sabemos que o que sabemos? Sabemos
f de Wn é zero para todos. Então, o limite de uma sequência constante zero daria zero. Então, zero vai ser esse. Só que f é contínua, certo? F é contínua. Então, limite pode entrar pelo um dos teoremas ou proposições que a gente já teve anteriormente. Então, isso vai ser quê? Isso vai ser f de limite do W n tende ao infinito, ok? Só que o limite do Wn é que Wn convergem para Z0. Então, seria f de Z0. Portanto, f de Z0 vai ser igual a quê? Zero. Então, f de Z0 é zero. Só que se nós temos Z0, temos uma sequência que converge para Z0, ok? A sequência Wn converge para Z0, e f em qualquer desses é zero. Então, qualquer disco em torno de Z0 contém alguns pontos de Wn, que f é zero nesses pontos. Ou seja, Z0 não é um zero, uma raiz isolada, que é uma contradição com a proposição anterior. Portanto, a nossa função, o que a gente supunha deste início, que era, supomos que f não é identicamente nulo, é absurdo. Então, a função tem que ser identicamente nula, ok? E na lista dos exercícios, vocês vão encontrar um exercício que vocês têm que demonstrar se duas sequências são duas séries de potências são iguais e são iguais num conjunto que tem um ponto de que se acumula, que esse conjunto se acumula no centro da série de potências. Então, as duas séries têm que ser igual em todo esse raio de convergência. Né? Então, para demonstrar esse exercício, vocês têm que usar esse princípio. Bom, dessa forma, a gente fecha esse capítulo e vamos continuar. Bom, eu vou parar a gravação e depois vamos falar.